Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro, para tratar de assuntos ligados à nossa cidade, ligados ao nosso dia a dia aqui no Rio de Janeiro. Ao meu lado, Paulo Canarim, nosso novo co-apresentador. Vamos dividir essa bancada, Canarim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maurício. O prazer é todo meu. Bom, temos aqui na mesa dois convidados. Um que você já conhece, já ocupou a cadeira que o Canarim está utilizando nesse momento como co-apresentador também. Ele que por 2 anos e meio foi chefe de operações aqui do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Marcos Belchior, que está partindo para desafios novos na carreira aqui na Prefeitura do Rio Maurício, de Janeiro. Maurício, não me faz chorar não, tá? Hã? Faz chorar não. Não é arquivo confidencial. E você? Seja bem-vindo, cara. Vamos aproveitar que você também é apresentador, você conhece, enfim, você é comunicador. Apresenta pra gente o novo chefe de operações aqui do COR. Você que está indo para um novo desafio, fala do seu desafio e apresenta seu substituto aqui. Vamos quebrar os protocolos aqui, né, cara? Então, vamos começar. Então, ó, Maurício, né, aí apresentou a vocês aqui Paulo Canarim, fera da comunicação que está chegando aqui na comunicação do Centro de Operações. E cabe a mim também apresentar esse fera aqui, Thiago Curvelo, que vem assumir o desafio de ser o CEO, né, da maior política pública de operação de cidade, resiliência urbana, que é o Centro de Operações, que eu tenho um carinho enorme, não vou ficar falando, senão eu vou começar a chorar aqui já, tá? Mas Thiago é engenheiro de produção, fera, conhece toda a dinâmica da cidade e chega ainda para deixar sua marca registrada e melhorar ainda mais essa política que tanto nos orgulha, não é isso, Maurício? É isso. Bem-vindo, Thiago. Viemos com a camisa bem... na mesma paleta. Combinamos. Hoje nós combinamos. Thiago, bem-vindo. Vou apertar tua mão também. Obrigado, Maurício. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. E agradecer ao Belchior, uma responsabilidade enorme, né? Substituir uma pessoa, uma figura dessa, que está sempre em alto nível, deixou o COR aqui em alto nível, o sarrafo está lá em cima. É time. Tem um time fera aqui, ó. Sarrafo está lá em cima, soube muito bem conduzir aqui o nosso centro de operações. E é uma responsabilidade muito grande. E isso me dá aqui muita alegria e muita responsabilidade. Fico muito feliz em estar assumindo esse desafio aí, Belchior. Vamos então começar aqui a nossa sessão de perguntas aqui, a nossa entrevista. Virou interrogatório agora. Não, sessão de perguntas eu sou interrogatório. Vamos lá. Belchior, então começando aqui por você, queria que você fizesse um balanço desses 2 anos e meio à frente do Centro de Operações. Como você encontrou, como você desenvolveu e como é que você passa essa bola agora para o Thiago Curvelo? Então, assim, estava batendo um papo aqui antes da gente começar com o Thiago. Tem um super time aqui no Centro de Operações. Só na sala de situação, Thiago, são mais de 500 pessoas trabalhando em diversas escalas, 24 horas por dia. O Centro de Operações não desliga nunca, assim como a nossa cidade. E montar equipe é sempre muito complexo, sempre muito difícil. Né, tem um termo da gestão que se chama perfil proficiográfico. De uma forma simples, o que isso significa? Encontrar a pessoa certa para aquela função. Não é uma tarefa simples, não é fácil. E quando a gente coloca amor à cidade, dedicação, comprometimento, aí você tem que achar a pessoa correta de verdade. Isso que a gente tem aqui no Centro de Operações. Pessoas corretas nos locais corretos. E a gente conseguiu entregar muitas coisas, né? Com planejamento, né? A palavra-chave é planejamento, a palavra-chave é integração, a palavra-chave é comprometimento. A gente conseguiu entregar diversos projetos aqui. E todo mundo que passou, né? Já tivemos alguns chefes executivos aqui do Centro de Operações, todo mundo fazendo um pouquinho, a gente conseguiu colocar o Centro de Operações como uma das maiores plataformas de operação de cidade e resiliência territorial do mundo, sem medo de errar. E isso não é uma frase autocentrada, vaidosa, não. Isso, nesses quase 15 anos de existência, a gente conseguiu acertar muito, errar às vezes e aprender com esses erros. Então, os fluxos internos de revisitação a esses erros são extremamente importantes. E quando você faz isso com as pessoas certas, como eu disse aqui no início, você vai corrigindo, alinhando ali a proa e vai botando no caminho certo. Então, a gente conseguiu aqui, por exemplo, criar diversas integrações com o Google, com a Amazon, com o Waze, com diversas universidades nacionais e internacionais, UFRJ, UF,
Colômbia, de Nova York e por aí vai. A gente conseguiu implantar uma assistente virtual aqui, que o Thiago recebe a Cora, assistente virtual do COR, né, como o caminho a ser seguido pelo crescimento exponencial dos dados. A gente não consegue mais dar conta de tudo. A Cora já foi apresentada a ele, já conversa com o Thiago. É isso aí. É isso aí. Agora a Cora tem que ser treinada a não falar mais Belchior e falar Thiago. Entendeu? E por aí vai. Então, Alô, assim, produção, vamos providenciar aí na edição, colocar a Cora falando aqui nesse momento sobre a conversa com o Thiago. Olá, eu sou Cora, a assistente virtual do Centro de Operações e Resiliência Rio. Sejam bem-vindos à sala de situação do COR. Aqui, profissionais de mais de 30 órgãos e agências tomam importantes decisões, tornando o Rio de Janeiro mais resiliente e eficaz e uma cidade ainda mais maravilhosa. Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Agora é com você, Curvelo. É isso, exatamente. E assim, como a gente trabalha aqui numa plataforma multifuncional, ou seja, a gente tem aqui órgãos não somente da Prefeitura, mas do Governo do Estado, do Governo Federal, concessionária de serviços, são muitas informações, Thiago. Então, essa arquitetura não é simples construir. A gente já usa inteligência artificial aqui em diversos canais, não, por exemplo, câmeras de túneis, Civitas usa muito com relação à parte de segurança, só que a gente quer chegar num patamar. E eu falo aqui, Paulo, que a gente tem um jogo aqui dentro, né? Falando mais uma vez de coisas que a cidade do Rio de Janeiro vem implantando mundo afora, a gente desenvolveu os estágios da cidade, que é um algoritmo que se baseia em diversas bases de dados, de trânsito, de clima, de grandes eventos, de ocorrência da cidade, de opinião popular retirada de rede social, de nível de calor, que foi outro protocolo desenvolvido aqui. Isso dá um estágio. O estágio é uma forma de comunicação importante e é uma forma de acionamento de protocolos. Isso é uma metodologia desenvolvida pela cidade do Rio de Janeiro. Então, o prefeito Eduardo Paes, lá em 2010, quando ele criou o COR, ele exige o desenvolvimento constante do centro de operações. E a gente vai se adaptando a necessidades sociais. Exemplo, na pandemia, né, nós não tínhamos um indicador de saúde dentro do algoritmo de cidade. Então, não tinha trânsito, não tinha evento, não chovia muitas das vezes e a cidade estava no estágio 1. Como é que eu estou numa pandemia e a cidade está no estágio 1? Desenvolvemos um indicador de saúde para o algoritmo, hoje lá existe. A gente apresentou um cenário de calor absurdo, diversas ondas de calor nesses últimos anos, que a gente entendeu a necessidade imediata para a aplicação do indicador de calor dentro do protocolo da cidade. Hoje tem. Então, o calor deixou de ser um elemento de clima para ser um elemento de saúde, de proteção do cidadão. Então, o COR vai percebendo os dados, vai se moldando às realidades sociais e vai desenvolvendo, buscando tecnologias, buscando as validações científicas, por isso que as academias, universidades como um todo, precisam estar embarcadas nesse processo. Por isso que o COR hoje tem diversas teses de mestrado e doutorado falando das nossas metodologias, procedimentos e tudo mais. Então, esse é o maravilhoso do COR. Nenhum dia é igual ao outro. Nenhum dia é igual ao outro. Todo dia você tem um aprendizado. Todos os dias. Uma criação de um protocolo. E tem coisas engraçadas também. Por exemplo, que eu já até comentei na rede social da prefeitura sobre a fuga das galinhas. O que foi isso? Um caminhão de galinha tombou ali na altura, no final da linha amarela, chegando na Barra da Tijuca, e a cena que nós tínhamos aqui eram os agentes da guarda, da Sete Rio, correndo atrás da galinha, não resolvendo o problema e o trânsito completamente parado. Né? Chamamos a empresa, com 2 ou 3 funcionários, resolveram aquilo em 5 minutos. Por mais engraçado que isso pareça, gerou um impacto no trânsito enorme. Hoje nós temos um protocolo de retirada de carga viva em vias públicas. E o que isso se baseia? No mapeamento de todas as empresas que estão na cidade do Rio de Janeiro, que fazem esse transporte de carga viva, para acionamento, criação de fluxo e por aí vai. Então, todo dia tem um novo protocolo. E quando a gente cria isso, dá velocidade na resposta, a gente está melhorando a qualidade de vida do cidadão. Nós que somos servidores públicos, está aqui para servir o cidadão, é isso que ele quer. Então, a gente consegue, deixa de ser um achismo, deixa de ser uma opinião minha, do Thiago, sua, para ser um protocolo baseado em dados. Então, o centro de operações é fantástico nessa
nessa rotina da cidade. Belchior, Falei pra caramba, hein? Mas falou, mas contou... Passou o recado. Passou o recado, passou toda a planta para o Thiago. Belchior, apesar de você estar deixando a cadeira aqui, a sala da chefia executiva do Centro de Operações, você vai continuar pertencendo, fazendo parte, porque trata-se de um trabalho integrado. A Prefeitura conversa, as pastas conversam e o Centro de Operações é o grande hub, né? o grande polo centralizador de tomada de decisão, com a participação das mais variadas secretarias, das mais variadas pastas em âmbito municipal, a participação de órgãos estaduais de segurança, do Corpo de Bombeiros, concessionárias de serviço público. Você vai estar presente indiretamente aqui por meio da Secretaria de Ordem Pública, né? Como você avalia que pode ser essa convergência da tua atuação daqui em diante com o Centro de Operações, como a CEOP vai conversar com o COR? Todas as agências municipais participam diretamente dos protocolos que são sistematizados aqui no COR. Então, eu saí de uma posição transversal, ou seja, eu era a pessoa que apertava o botão do protocolo, começa agora, para ser parte da execução do protocolo. Você sai aqui do primeiro andar da sala da chefia, desce lá para a sala de situação. Exatamente. Para quem a gente brinca aqui, que é a sala de guerra, a sala de operação. Então, isso é maravilhoso. E todos os chefes de pasta da Prefeitura do Rio já têm essa metodologia internalizada. Então, é comum chegar um secretário, um dirigente de uma forma geral, um subprefeito, e eles chegavam para mim e falavam assim, Belchior, já percebeu que isso aqui com isso pode dar isso? A gente analisava, levava para o nosso time e muitas das vezes estavam certas. Por mais que eu tenha os dados, por mais que eu tenha indicadores, quem sabe de verdade é quem está lá na ponta, quem está lá na rotina da cidade, quem conhece a Dona Maria e seu João no detalhe. Então, assim, isso é uma parceria de integração na Prefeitura do Rio, é uma metodologia que a gente conseguiu implantar. E para quem não está familiarizado, né, Canarim, Thiago, quem está acompanhando a gente nas nossas plataformas, né, a sala de situação é aquela que você vê na televisão quando tem uma transmissão do jornal ao vivo, tem aquele telão bacana, bonito, cheio de câmeras, imagens da cidade toda, a cidade toda coberta aí por mais de 5.000 câmeras. É um dos mobiliários, é um dos itens da sala de situação. Maurício, mais de 5.000 câmeras nesse momento. Nesse momento, teremos muito mais. Até essa semana são 5.000, até vai ter muito mais. Mas essa semana está sendo diferente, né? Porque a gente está vivendo a implantação do JAE, a gente está fazendo aqui no COR um trabalho de monitoramento das estações e quem passa por aqui vê todas as estações de BRT espelhadas ali nesse videoaula, nesse grande telão, e é possível ver, por exemplo, o trabalho do BRT Seguro, que é uma equipe que trabalha na segurança do sistema BRT, que está vinculada à Secretaria de Ordem Pública, né? Outro exemplo de integração aqui com a gente, né? O trabalho que o BRT Seguro vem desenvolvendo é maravilhoso, é sensacional. E quando eu assumi hoje a Secretaria de Ordem Pública, né, eu já imediatamente trouxe um conceito na minha cabeça, que é o seguinte: a palavra ordem é tão importante e tão antiga que está na bandeira do Brasil. Então, na minha visão, civilidade tem relação direta com ordenamento. E tem uma coisa muito comportamental, né? A gente tem que começar a entender que meu direito vai até um ponto que eu não atinja o direito do outro. E o carioca, ele entende isso, né? Então, por exemplo, quando eu assumi hoje, já recebi diversas mensagens falando assim, tem que melhorar a perturbação do sossego, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Cheio de lição para cumprir aí, né, Belchior? Cheio de missão, são vários desafios. Mas, assim, me mostra que as pessoas querem. A gente precisa conversar, dialogar, educar, direcionar. A gente só tem que entender isso. Porque a gente vive numa cidade maravilhosa, que a gente gosta de estar no espaço público. O carioca gosta de estar na rua, né? De conversar, de marcar, passa lá em casa, só não dá o endereço, né? O carioca é assim, a gente só precisa organizar. Bater o papo no portão, isso. Na famosa zona norte do Rio de Janeiro. No verão, olha que maravilha. Isso, entendeu? Focar no portão. É isso que a gente gosta. Então, falando do BRT Seguro, o BRT Seguro vem fazer um trabalho maravilhoso, porque existe o ordenamento, existe a parte de segurança, né? Aí, quando eu falo de BRT Seguro, eu saio para criminosos, né? Você acabar com patrimônio público, aí você já se torna criminoso, né? Tomar algumas ações que o nosso Código Penal reconhece como crime, já se torna criminoso.
Então, na parte de segurança, o BRT Seguro vem desenvolvendo, vem entregando importantes números para que o sistema BRT funcione da melhor forma possível, que a gente tenha civilidade dentro dos nossos modais de transporte. Bom, e falando agora um pouco com o Thiago Curvelo, que vem assumir aí essa função, uma responsabilidade grande, um sarrafo lá em cima. Agora, é um carioca, 41 anos, agora tijucano, mas criado ali em Cordovil, conhecedor da Zona Norte, conhecedor da Ponta. Thiago, me conta aí e fala pra gente qual é a tua expectativa e quais são as principais missões que você chega aí para dar continuidade nesse progresso do Centro de Operações Rio. Então, Canarinho, boa tarde. Como você disse, o sarrafo está lá em cima, é muito difícil, né? Você tem o Belchior, que é um cara... Não foi eu não, estou falando um empilhamento de conjunto. De entregas boas. Conjunto de entregas de equipe, muita dedicação, tem uma experiência enorme. E boa parte do time permanece. Sim, é isso. Ele foi meu amigo nesse... ele foi meu amigo, deixou boa parte do time aqui de operação, que é um time fantástico. Eu pude esses dias estar acompanhando de perto a operação, e são pessoas comprometidas, pessoas dedicadas, pessoas que amam o que faz, inclusive uma profissão que nem existia, que está sendo criada pelo desempenho que vem sendo feito aqui no COR. Então, fico muito feliz desse time estar continuando. São pessoas que já têm um entendimento muito grande de como faz essa zeladoria da cidade, né? Porque o COR, a gente faz a zeladoria da cidade num todo, né, Belchior? A gente cuida ali da mobilidade, a gente cuida de clima, a gente cuida ali do trânsito, para que a gente possa impactar o menos possível na vida do carioca. E quando tem esse impacto, a gente tem uma resposta muito ágil ali, uma resposta muito rápida, para que o carioca consiga transitar na cidade do Rio de Janeiro em harmonia. Então, Canarinho, respondendo às suas perguntas, os meus objetivos, falando aqui em curto prazo, né, é acompanhar e elaborar junto com a equipe o Plano Verão, que nessa questão o Rio de Janeiro a gente sofre muito no verão com as chuvas, né? Então a gente tem um impacto muito grande na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente ter isso muito elaborado, muito bem elaborado junto aos órgãos, às parcerias, às integrações que nós temos aqui no COR com as secretarias, com o time da prefeitura num todo, é aumentar as parcerias que nós temos com concessionárias, com órgão privado. O COR necessita muito dessa parceria, dessa troca, desse movimento. Nós temos aqui dados, a gente tem aqui um banco de dados maravilhoso. A cidade do Rio de Janeiro é pioneira nessa situação, e onde algumas parcerias procuram a gente para estar elaborando projetos, porque a gente já tem ali meio caminho andado. Então, como é o caso do Waze, né? Então, isso é o imediatismo agora, que num curto prazo, acho que essa é a grande tomada de decisão, desafio que eu vou ter assumindo aqui essa responsabilidade. A gente, então, tem um grande desafio também, Belchior, né? De nós sistematizarmos e nós implementarmos a questão da resiliência. Nós temos muitas obras. Nós temos diversas obras pontuais da GeoRio, da Rio Águas, né? Até mesmo uma obra de Bairro Maravilha que foi desenvolvida e idealizada na gestão do prefeito Eduardo Paes, onde a gente mexe na questão de drenagem e pavimentação, e isso minimiza muito o impacto na nossa cidade quando a gente tem esse caso de chuvas fortes no verão. Então é a gente poder sistematizar isso, a gente poder cruzar todos esses dados e criar níveis de resiliência, como você falou, que hoje nós temos estágios de calor, estágio, né, da cidade. Então, de repente, a gente criar maneiras e protocolos... Seria um índice de resiliência da cidade. Um índice de resiliência, exato. Agora, quando a gente... justamente, Paulo, sem querer te cortar, é comparar o Rio com o Rio. É inevitável a gente perguntar sobre inteligência artificial, um tema que está dominando aí, enfim, todo o noticiário, e também as ações de várias atividades e também de profissões. Como tratar a inteligência artificial, trazer a inteligência artificial, se é que já não existe, de certa forma, dentro do centro de operações, e colocá-la na prática, em funcionamento, a favor da cidade, a favor do carioca. Perfeito. Como o Belchior estava falando, né? A gente hoje já tem a Cora, que é a nossa inteligência artificial aqui do COR. Hoje a Cora, ela, como o Belchior falou que eu vou ter que alterar para Curvelo, quando ela fala, agora é com você aí, Belchior. Agora é com você aí, Curvelo. Então, o grande desafio vai ser a gente poder chegar aqui em um momento
Cora, hoje a cidade está no estágio X, no estágio 3, né? É um exemplo, né? Como eu faço para trazer a cidade novamente para o estágio 1? Então, a inteligência artificial, com todos esses cruzamentos de dados que nós temos aqui, como eu falei anteriormente, nós temos um banco de dados aqui muito bem elaborado, muito bem preparado, ela vai ter ali um tempo de resposta muito maior e informar para a gente, você vai ter que acionar órgão tal, vai ter que acionar a Secretaria de Conservação para essa área da cidade, você vai acionar a Conlurb para essa área da cidade, essa ocorrência você consegue diminuir o impacto melhor com a Secretaria de Conservação. Então, acho que esse vai ser o grande desafio junto à inteligência artificial. Também tem a questão das câmeras, como o Belchior falou, que até o momento nós somos aí mais de 5 mil câmeras, e até o final do ano passaremos a ter muito mais câmeras. E como o Maurício disse, que no nosso visual temos diversas câmeras ali de estações, do BRT, né, está monitorando a Brasil inteira, sim, a Operação Avenida Brasil. Então, eu acredito que a inteligência artificial, Canarim, vai ajudar muito a gente nessa questão do monitoramento na cidade num todo. Porque hoje a gente tem aqui mais de 500 pessoas trabalhando, mas temos um número muito grande de câmeras que precisamos monitorar no dia a dia. Então, com a inteligência artificial, a gente terá ali um monitoramento muito melhor. O Canarim te apresentou agora há pouco, né? Falou que você é engenheiro de produção, tem especialização em tecnologia, em gestão pública, mas na tua apresentação informal, quando você chegou aqui para conversar com as pessoas, conhecer aqui os corredores, as salas, né? Você se apresentou como um cara de rua, um cara que viveu, pisou no chão, pisou no asfalto, no barro. Tua última posição aqui na prefeitura foi na coordenação governamental, na articulação social na área da Zona Norte. Na tua avaliação, conhecer a rua, dá até para fazer um paralelo aqui com a nossa profissão. Nós já fomos repórteres de rua, já andamos muito aí Faz tempo, não entrega a idade não, Maurício. Andamos muito pela cidade, e assim, e ter vivido a rua, para nós faz muita diferença quando a gente vai para um trabalho interno de retaguarda, né, de redação, ou trabalhar na comunicação de algum órgão, né? Faz toda a diferença porque a gente tem essa visão de quem já esteve lá. Para você, na tua avaliação, vai fazer a diferença essa tua vivência da rua, esse teu conhecimento do chão da cidade, em trabalhar com essa batuta e fazendo acionamento dos órgãos? Então, Maurício, boa pergunta. Eu trabalho na prefeitura junto com o prefeito Eduardo Paes desde 2010 e sempre foi na rua, sempre foi ali na ponta, sempre falando com a Dona Maria. Você tem o mesmo tempo do Cor, né? É isso, mesmo isso tempo aí, do legal. Cor. Sempre falando com a Dona Maria, com o seu João. É muito importante porque a gente conhece cada cantinho, cada pedacinho do bairro. Eu sou oriundo ali da parte da Zona Norte, que a gente chama uma parte periférica, e geralmente é a parte que mais temos dificuldades e os problemas, tendo em vista aí 2023, 2024, aquela enchente que nós tivemos, aquela chuva que nós tivemos em janeiro, e eu estava lá cuidando ali com o pé no chão, com o pé na água, falando com a Dona Maria, com o seu João. Então, cada pedacinho daquela região ali, a gente tem vivência, a gente conhece os cantos da cidade. Então, quando eu venho para cá e a gente olha o visual, o monitor, as ocorrências, as dificuldades que estão acontecendo, o que a gente tem aqui protocolos muito bem elaborados. Então, quando a gente aciona a concessionária, aciona o órgão, a gente sabe exatamente quando aquele problema ali, naquela região, e como a gente vai tratar. Então, naquela área ali, mal cheguei aqui, Belchior, nós tivemos uma questão na estrada de Botafogo. E aí eu logo falei, olha, estrada de Botafogo, é isso, é assim, olha, tem essa situação, vamos resolver com esse órgão aqui. Então, acho que essa minha experiência de rua, esse meu olhar mais de rua, de estar ali no dia a dia, de saber o que para uma cidade, um bairro, como reage, porque é tudo muito perto,
mas se a gente parar para olhar ali, Vista Alegre é uma área que o povo é de uma maneira, e logo do lado a gente tem Irajá, que já é uma outra maneira, então uma resposta outra, de uma outra forma. Realidades diferentes, né? Realidades diferentes. Se a gente atravessar a Dutra, a gente sair de Irajá, que tem uma realidade, e cair em Jardim América, que é uma outra realidade completamente diferente. Então, eu trago essa experiência de rua, esse olhar, essa diferença que a gente sabe de cada região. Acredito que isso ajuda muito aqui nas tomadas de decisões, quando a gente tem uma ocorrência para ser resolvida, para ser tratada. O Thiago acabou de descrever, afinal, as pessoas vão chamar de Thiago ou de Curvelo. Porque, por exemplo, eu sempre falo isso aqui, todo mundo me chama de Belchior, meu nome é Marcos Belchior. Mas como a minha família é muito criativa, né? Tem Marcos Vinícius, Marco Paulo, Marco Belchior. Belchior não é sobrenome, né? Se me chamar de Marcos, eu até esqueço que o meu nome é Marcos. Então vamos chamar de Thiago de Curvelo. Vamos definir logo o que você quer. Eu acho que podia chamar de Thiago Corvelo. Gostei dessa. Então já manda fazer logo a tarjeta do colete. Então, o Thiago, quando falou aqui, essa percepção dele, de Irajá, Vista Alegre e tudo mais, isso aqui é uma coisa que a gente jamais vai perder, que é a inteligência humana. A inteligência humana ajudando a inteligência artificial. A inteligência artificial jamais vai ter essa percepção aqui. Jamais. É uma ferramenta, né? Jamais. Então, a gente tem um conceito aqui sobre cidades inteligentes, que a gente sempre fala aqui, que foi o termo que pegou no mundo todo, que a gente entende, fala e tudo mais, até repete. Só que o conceito raiz mesmo é de cidades eficientes. E eficiência tem a ver com isso aqui, ó, com essa percepção humana das pessoas e tem a ver com predição. Predição. A inteligência que a gente quer embarcar aqui é a gente conseguir dar informação para a Dona Maria e para o seu João antes dele saber que ele precisa daquela informação. E a gente está vivendo a era da raça humana que vai entregar e vai entregar logo. Vai entregar e vai entregar logo. E o core, dentro de uma política pública, porque quem chega aqui naquele pensamento de poder público que muitos têm por aí, até esquece isso aqui é um equipamento público, né? Acho que é uma empresa privada, cheia de tecnologia. Verdade. Mas isso aqui mostra para o cidadão que o poder público tem capacidade de entrega, tem capacidade de construir, de fazer. Isso aqui que o core é. E esse momento social que a gente está vivendo, que vai entregar esse momento que eu acho que é a resiliência máxima, né? Imagina... se lembra, algumas pessoas da minha família, Paulo, me xingaram um pouquinho quando a gente acionou aquele botão, você lembra? Do Cell Broadcast? Do celular de todo mundo, tocou? Eu não sou da sua família não, mas também fiquei assustado com aquele barulho. Não. Então, aquilo ali foi uma percepção de dados. Aquilo ali é o início da predição. O cenário, né, meteorológico que estava se formando naquele dia mostrava para a gente um risco elevadíssimo. E como é que eu tenho essa informação e não comunico? O nome disso é comunicação resiliente. O centro de operações, de todos os seus pilares, a comunicação é um processo fundamental na inclusão da consciência situacional, que é um nome bonito, mas resumindo, é implantar a cultura de prevenção no cidadão. E mais do que isso, ele confiar na nossa informação. Isso foi construído, não foi por mim, não. Foi pelo prefeito Eduardo Paes, lá em 2010, nesses 15 anos, por todos que passaram por aqui. Se hoje a gente tem aplicativo, SMS, rede social, tem mais o que, Maurício, que eu esqueci? Mobiliário urbano, painel de LED, a gente aciona isso tudo daqui de dentro. E a mídia convencional trabalhando em parceria, né? E a mídia convencional, que é um canhão na comunicação, e são parceiros nesse comportamento, né, de preventivo que a gente tenta todo dia. Isso que mostra resiliência. E resiliência faz por todos. Então, assim, você falou do Waze, eu falei do Google, da Eletromídia, do Grupo Coruja, enfim. Uma coisa sui generis aqui do Centro de Operações é que a comunicação, como em muitos lugares ou até empresas, é uma atividade meio. E aqui não, a comunicação é uma atividade fim. Aqui é fim, total fim, total fim. Então, assim, isso é ligação direta para o cidadão. E é uma via de mão dupla. A via de mão dupla. Quantas boas ideias, quantas ocorrências a gente retira de rede social, né? Porque um dos fatores do algoritmo de estágio da cidade é percepção social, que a gente retira usando tecnologia, usando inteligência artificial dentro das nossas redes sociais. É isso. Bom,
Belchior. Vamos falar do Fluminense também? Não. Não. Futebol não, chega. Belchior. Calma aí, qual é o teu time? Belchior, então, meu time é o mesmo que o do prefeito, cara. Pô, então começou bem, hein? Aí, ó. Pega aqui. Eu sei que agora ele tá mal, Que eu sei, mas... que o time do prefeito todo mundo sabe, eu também sou, pô. O time do prefeito é o Rio. Então, além do Rio, tem um que tem a cruz de Malta no peito. Entendi. É bom a gente esconder um pouquinho, né? Que a fase não tá boa. A fase não tá muito fase não boa. tá E boa. para quem não é, depende, pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa jurídica, estou aí no time de vocês. Na física. Oi? Bom, vamos encerrar aqui o podcast. Tá certo. Já quero me complicar, mal cheguei, já quero me complicar com o chefe. Mas vem cá, a gente tá indo pro fim já, não? Estamos encerrando, Belchior. Pô, então, assim, eu quero de verdade desejar aqui, em público, ao Thiago uma grande gestão, né? Essa equipe aqui é uma equipe que ama o que faz. A gente trabalha pra caramba, 24 horas por dia, mas algum filósofo falou isso, né? Se você vai todo dia trabalhar feliz, você não trabalha nunca. É mais ou menos isso que a gente faz aqui. E seja na CNTP, seja na crise, a gente está aqui firme e forte, a gente serve o cidadão carioca, o carioca é parceiro nessa dinâmica da cidade. Então, meu amigo, muito sucesso para você, tá? Desenvolva ainda mais o centro de operações, vai com tudo. Obrigado, tá bom? Belchior, obrigado. Só tenho a agradecer. Agradecer muito ao prefeito Eduardo Paz, agradecer ao vice-prefeito Eduardo Cavalieri por me confiarem nessa missão tão importante de gerir aqui o COR, que é o cérebro da Prefeitura do Rio de Janeiro, essa grande caixa de ferramenta que a gente usa ali para poder diminuir o impacto do cidadão carioca. Estou muito feliz, assumo essa responsabilidade com muita humildade e senso de dedicação. E é isso. Muito obrigado mesmo. Chegou a nossa hora de agradecer, né, Canarinha? Agradecer ao Belchior. Vou fugir do microfone aqui. Belchior, tudo de bom pra você, Isso cara. aí, meu amigo. Boa sorte na missão e muito sucesso. Obrigado aí por transmitir tanta confiança, tanto conhecimento, e a gente tem certeza que a sua missão vai ser de êxito e a sua também, Thiago. Obrigado, Maurício. O caminho é longo e vai ser muito bem sucedido, tenho certeza. E conte com a gente. E você que está assistindo, não se esqueça de seguir os perfis do Centro de Operações para acompanhar de perto todas as informações que a gente posta aqui para ajudar a sua rotina. Não Posso esqueça. falar a última vez? Claro. Segue gente lá na @Operações Rio e baixa o aplicativo do COR, que é cor.rio. Isso aí. Divulga nas suas redes também. Deixa comigo. Valeu, gente. Abraço.